Meu nome é Rafael Portela, sou defensor público do Estado do Espírito Santo, sou coordenador do Núcleo de Defesa Agrária e Moradia e atualmente respondo pela atuação da Defensoria Pública no âmbito do desastre ambiental da Bacia do Rio Doce. A gente pode abordar a temática da corrupção dentro da área ambiental sobre dois enfoques, basicamente. A gente pode abordar dentro de um contexto de poder público ou dentro de um contexto de poder privado. Dentro do contexto de poder público, a gente está falando de todo o sistema de órgãos ambientais, autarquias, entidades que fazem o trabalho de fiscalização do meio ambiente, fazem o trabalho de defesa para que se evite a degradação ambiental. E também temos a parte do poder privado, que é a forma correta de regulação das atividades de empresas, sobretudo que causam grandes impactos ambientais no Brasil. A gente tem, por exemplo, atividades de mineração ou de extração de petróleo, que causam muitos problemas ambientais e precisam de uma fiscalização efetiva. Abordar a ideia de corrupção nessas duas esferas demanda que a gente tenha uma concepção sobre a transparência, a lisura dos processos de fiscalização, que são extremamente importantes para se garantir uma efetiva fiscalização do meio ambiente, como também uma adoção por parte do poder privado de normas anticorrupção e de compliance para que possam ser devidamente auditadas e fiscalizadas pelo poder público quando pertinente e adequado para a proteção do meio ambiente. Atos de corrupção podem estar vinculados a grandes contextos de desastre na medida em que vulnerabilizam todo o aparato público para a gente poder promover uma devida fiscalização de grandes empreendimentos que têm a condição de promover grandes reflexos caso haja algum tipo de acidente ou algum tipo de medida deliberada para causar um reflexo no meio ambiente. Nesse sentido, a gente pode falar da corrupção, por exemplo, num contexto de fiscalização primária dos atos de um determinado empreendimento. Um ato, por exemplo, de negligência ou omissão derivado de algum tipo de incentivo por terceiro para facilitação ou flexibilização de uma licença pode gerar impactos como a gente viu em desastres recentes. Esse ano, por exemplo, no Brasil, a gente está vendo a questão do petróleo no Nordeste, estamos vendo a questão das queimadas na Amazônia, estamos vendo diversos desastres relacionados a barramentos que acabam sendo mais comuns e mais habituais na vida de uma comunidade, na vida de um país, se a gente não tem uma estrutura adequada de preservação do meio ambiente que esteja também imune a atos de corrupção e que dessa forma possa exercer efetivamente sua fiscalização, contando naturalmente com um aparato técnico-logístico que possa fazer com que ela trabalhe de uma forma condizente com as suas atribuições. Atos de corrupção podem vulnerabilizar, por exemplo, um processo de licenciamento. Se não houver a devida preocupação com o procedimento de licenciamento ambiental de um determinado empreendimento, para que ele ocorra de uma forma legal, transparente e devidamente acompanhada pelas instituições de justiça, pelo poder público, essa licença pode conter problemas e vícios que podem gerar futuramente problemas que causem um impacto de grande magnitude. Se você, por exemplo, afasta algum tipo de metodologia para aferir a possibilidade ou não de uma ruptura de um barramento, de uma barragem, como a gente tem os exemplos recentes dos desastres do Rio Doce e Brumadinho, a gente pode estar negligenciando e otimizando a possibilidade de acarretar desastres que podem desencadear, inclusive, não só problemas ambientais, mas problemas de morte, como aconteceu nos desastres recentes no Brasil. Quando a gente fala de corrupção dentro de órgãos ambientais ou dentro das estruturas do poder privado que atuam na exploração de recursos naturais ou na execução de grandes empreendimentos, a gente tem que lembrar que são estruturas de fiscalização que compõem uma base de fiscalização, uma base de operações que permitem com que todas essas atividades comerciais, industriais, possam ocorrer de uma forma segura para a sociedade. Ou seja, a gente está administrando os riscos inerentes da própria atividade econômica. Se a gente está falando de riscos, ou seja, se a gente vive numa sociedade de riscos, a gente precisa também lembrar que a sociedade vai ter que compartilhar os reflexos desses empreendimentos, as consequências, caso haja algum tipo de problema. Se esses problemas têm uma chance maior de ocorrer em virtude do desvirtuamento dos processos fiscalizatórios, quem paga por isso é a própria sociedade.
na medida em que aquelas atividades estruturantes, aquela fiscalização que deveria ser para todos os empreendimentos, seguindo uma normativa nacional e também internacional referente à prevenção de desastres, por exemplo, você acaba fomentando, você acaba dando margem para que desastres ocorram, que haja vulnerabilização do meio ambiente, e quem paga por isso é a sociedade e as futuras gerações, na medida em que a reparação e a recuperação do meio ambiente é algo que demanda décadas, se não centenas de anos, a depender do tipo de estrago que é feito. Não se pode falar em luta contra a corrupção no contexto de meio ambiente se você não confere às estruturas ambientais de fiscalização um determinado aparato logístico e técnico para que possa exercer suas atribuições. Nesse sentido, você promover o desaparelhamento dos órgãos ambientais e dos órgãos de fiscalização podem desencadear cada vez mais atos de corrupção, na medida em que não vai haver uma efetiva fiscalização, por exemplo, em áreas indígenas, em áreas de mineração, em áreas de garimpo. Isso, infelizmente, está relacionado numa tendência recente da gente subdimensionar o poder que os órgãos ambientais têm e o papel do meio ambiente na vida da sociedade. Isso está muito relacionado também a uma visão neoliberal do papel dos órgãos ambientais dentro de um contexto de reparação e recuperação ambiental. Hoje se fala muito na delegação, na privatização e na diminuição do papel do poder público na gestão do meio ambiente, na preservação do meio ambiente. Isso faz com que a gente acabe diminuindo o nosso papel de velar pelo interesse público e, dessa forma, vulnerabilizando os processos de fiscalização e dando margem para que o meio ambiente possa ser cada vez mais dilapidado. É importante termos uma visão muito crítica do argumento de que o meio ambiente é uma pedra no desenvolvimento econômico. Pelo contrário, a tendência do mundo é cada vez mais valorizar o meio ambiente e promover atividades econômicas sustentáveis, tendo em vista o alto grau de degradação ambiental que a gente está vivendo nas margens do século XXI. Hoje, até as economias mais contemporâneas, as economias mais desenvolvidas, trabalham com a concepção de que o meio ambiente é importante e precisa ser efetivamente defendido. E a visão arcaica de que ela está lá, o meio ambiente, apenas para a gente usufruir e explorar, é uma visão já ultrapassada, que não condiz com a realidade e com um papel importantíssimo que o Brasil tem de repositório de inúmeros bens naturais que precisam ser valorizados, desenvolvidos, inclusive fomentando o desenvolvimento científico do Brasil. A forma como o poder público tem se portado em contexto de desastre está muito aquém do que deveria ser e do que poderia ser, tendo em vista a existência de normativas nacionais e internacionais que já permitem que a gente se prepare para contextos de desastre, inclusive para preveni-los. Como, por exemplo, o Marco de Sendai, é um documento muito importante que o Estado brasileiro pode se pautar para que promova ações de prevenção e que possa melhorar a sua gestão pública em contexto para que a gente possa preservar o meio ambiente e a sociedade. Nesse sentido, o fato da gente ainda estar muito despreparado para atuar em contextos de desastres acaba sendo uma porta para que atividades à margem da lei possam acontecer em momentos em que você tem o esgotamento do próprio poder público de se autofiscalizar. A sociedade civil tem um papel extremamente importante no auxílio à fiscalização do meio ambiente. Esse processo de fiscalização se dá não só num viés comunitário, para você estar presente nos impactos ambientais que ocorrem ao seu redor, mas também em espaços deliberativos, como os conselhos participativos, como o próprio Conselho do Meio Ambiente, ou seja, a participação é muito importante e ela tem que ser precedida dessa visão crítica que a gente tem que ter do meio ambiente e uma visão também muito pautada numa formação em educação ambiental. Nesse sentido, a gente pode falar também que a sociedade civil não só pode exercer esse trabalho de fiscalização diretamente, por meio de suas comunidades, dos seus atores, como também a partir de organizações não governamentais, que acabam tendo um papel diferenciado na medida em que atuam em espaços onde o poder público não consegue chegar,
ou atuam com públicos-alvos em que não existe um interesse econômico, às vezes, para que haja um trabalho orientado do poder privado para que haja um trabalho em um determinado local. As ONGs, então, acabam tendo um papel extremamente importante no trabalho fiscalizatório do meio ambiente e colaboram para que haja diminuição de atos de corrupção, na medida em que acabam também sendo canais para recebimento de denúncias e para buscar os órgãos competentes.